Bilionário contrata 10 mulheres perfeitas para disputarem seu filho devasso, que só sabe torrar seu dinheiro em festas. Mas a enfermeira que elas humilharam será a única a revelar o verdadeiro segredo por trás da fortuna do bilionário. Inscreva-se no canal e me conta nos comentários se gostou do final dessa história. Na cobertura luxuosa com vista para São Paulo, Carlos Albuquerque segurava o envelope de exames com mãos trêmulas. Aos 68 anos, o empresário da construção civil já imaginava o resultado, mas a confirmação era devastadora. Câncer terminal, 6 meses de vida. Podemos tentar tratamentos paliativos, Sr. Albuquerque, explicou o Dr. Mendes, ajustando os óculos. Mas preciso ser honesto sobre as chances. Carlos acenou com a cabeça, mas sua mente já estava longe. Não era a morte que o preocupava, e sim Felipe, seu filho único de 32 anos, o playboy mais comentado de São Paulo, que vivia entre festas, carros esportivos e relacionamentos passageiros. Doutor, tenho tudo que um homem pode sonhar, murmurou Carlos, olhando pela janela os prédios que ele mesmo construiu. Mas meu filho, ele não tem rumo algum. Como vai sobreviver neste mundo sem mim para protegê-lo? Dr. Mendes colocou a mão no ombro do paciente. Felipe é um adulto, Carlos. Talvez seja a hora de confiar nele. Ele nunca trabalhou de verdade um dia na vida, respondeu Carlos, com amargura na voz. Tem 32 anos e age como se tivesse 18. O que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui? Depois que o médico saiu, Carlos ficou horas contemplando a cidade. O império que construiu parecia pequeno diante do medo de deixar o filho desamparado. Em sua mesa, a foto de Felipe sorrindo em seu iate mais recente parecia zombar dele. Preciso fazer algo, murmurou para si mesmo. Preciso garantir que ele encontre alguém que cuide dele quando eu não estiver mais aqui. Naquela noite, sozinho com seus pensamentos, Carlos Albuquerque começou a formular um plano. Na manhã seguinte, Carlos convocou Rodrigo, seu advogado de confiança há mais de 30 anos, para uma reunião urgente na biblioteca da mansão. Como está, Carlos? Recebi sua mensagem às 5 da manhã. Disse Rodrigo, preocupado com a aparência abatida do amigo. Estou morrendo, Rodrigo, respondeu Carlos secamente. 6 meses no máximo. Rodrigo empalideceu. Meu Deus, Carlos, eu sinto muito. Não preciso de pena. Preciso de ação. Carlos levantou-se e caminhou até a janela. Tenho um plano para o Felipe e preciso da sua ajuda. O que tem em mente? Vou contratar 10 mulheres extraordinárias para seduzir meu filho, declarou Carlos, virando-se. Uma delas vai conseguir conquistá-lo e fazê-lo se assentar. Quero vê-lo casado antes de partir. Rodrigo quase engasgou com o café. Carlos, isso é loucura. Você não pode manipular a vida amorosa do Felipe desta forma. Posso e vou, afirmou batendo na mesa. Cada candidata receberá 1 milhão para participar e mais 5 se conseguir o casamento. Comece a busca hoje mesmo. Mas, Carlos, sem mas, já tomei minha decisão. Carlos pegou a foto do filho na mesa. Ele nunca teve que lutar por nada na vida. Talvez este seja meu último presente para ele. Alguém que o ame de verdade. Rodrigo saiu da reunião com a pasta de instruções, ainda tentando processar a ideia absurda. Carlos ficou sozinho, olhando a foto do filho, esperando não estar cometendo o maior erro de sua vida. Em apenas 2 semanas, a equipe de Rodrigo havia selecionado as 10 candidatas para o Projeto Noiva, como Carlos chamava em segredo. Todas estavam reunidas na biblioteca da mansão para o briefing final. Senhoras, agradeço a presença de todas, começou Carlos, observando as mulheres impressionantes à sua frente. Como sabem, vocês foram selecionadas para uma missão especial. Alessandra, a modelo internacional de 29 anos, cruzou as pernas impacientemente. Criada em berço de ouro,
Filha de uma socialite conhecida por sua crueldade com empregados, ela exalava arrogância. "Quanto tempo vai durar essa competição?" perguntou, fazendo aspas com os dedos. 3 meses, respondeu Carlos. Vocês ficarão hospedadas na mansão como convidadas especiais de um falso evento beneficente. A missão: conquistar meu filho Felipe. E ele sabe disso? Questionou Carolina, a advogada brilhante de um escritório renomado. Claro que não. Ele acredita que vocês estão aqui para ajudar a organizar o evento beneficente. Meu filho não pode saber que foram contratadas. Beatriz, a médica renomada, franziu o senho. Não acha isso um pouco antiético? Carlos sorriu tristemente. Estou morrendo, doutora. A ética já não me preocupa tanto. Alessandra sorriu com desdém. 1 milhão é pouco pelo sacrifício de aturar um playboy, mas 5 milhões pelo casamento? Por esse valor, farei ele se apaixonar perdidamente. As outras mulheres, Renata, a empresária de tecnologia, Amanda, a socialite influente, e 5 outras igualmente extraordinárias, trocaram olhares calculistas. A competição já havia começado. Carlos observou suas noivas com um misto de esperança e culpa. O plano estava em andamento, para o bem ou para o mal. O estado de saúde de Carlos piorou mais rápido do que o esperado. Ele precisava de cuidados especializados diários e contratou Laís Santos, enfermeira de 28 anos, especializada em cuidados paliativos. Naquela mesma noite, Laís chegou em seu pequeno apartamento na periferia, exausta. Sua mãe, Dona Teresa, estava sentada na poltrona desgastada, com as mãos deformadas pela artrite. Como foi o primeiro dia, filha? Perguntou Teresa, tentando esconder a dor. O paciente é um bilionário, mãe. A casa dele parece um palácio. Laís respondeu enquanto preparava os remédios da mãe. O salário vai dar para seu tratamento e talvez até para começarmos a juntar para aquela cirurgia. Filha, você trabalha demais por minha causa. É temporário, mãe. O paciente tem câncer terminal. Laís ajudou a mãe a tomar os remédios. Mas o que importa é que agora vamos conseguir pagar aquele medicamento novo que o médico receitou. Na manhã seguinte, quando Laís chegou à mansão Albuquerque, foi recebida por olhares curiosos das convidadas. Alessandra a observava do alto da escadaria com desprezo evidente. Então você é a nova enfermeira? Perguntou com um sorriso frio. Espero que seja competente. Sr. Albuquerque é um homem muito importante. E trato todos os meus pacientes com o mesmo cuidado, independente de quem sejam, respondeu Laís com dignidade. Que adorável, riu Alessandra, virando-se para Carolina. Ela acha que está num comercial de hospital. Laís ignorou o comentário e seguiu para o quarto de Carlos. Em sua mente, apenas um pensamento. Este emprego temporário poderia finalmente dar à sua mãe o tratamento que ela merecia. O preço seria aguentar pessoas como Alessandra por alguns meses. Parecia um bom negócio. A mansão Albuquerque entrou em alvoroço com a notícia da chegada de Felipe. Empregados corriam para deixar tudo perfeito, enquanto as candidatas faziam os últimos retoques na aparência. Felipe chegou dirigindo seu Lamborghini vermelho, estacionando-o descuidadamente na entrada. Bronzeado após semanas em Mônaco, ele entrou na mansão como se o mundo lhe pertencesse. Pai, estou de volta, anunciou, abraçando Carlos no hall de entrada. Carlos sorriu, escondendo sua fraqueza. Filho, que bom que voltou. Como foi a viagem? Incrível. Você não acreditaria nas festas no iate do Antoine. Felipe parou ao notar as mulheres elegantes descendo a escadaria. E quem são essas pessoas? Convidadas especiais para o evento beneficente do Instituto, explicou Carlos casualmente. Vão ficar conosco por alguns meses. E você também, espero. Felipe ergueu as sobrancelhas. Meses? Eu tinha planos para voltar a Ibiza semana que vem. Felipe,
Carlos colocou a mão no ombro do filho. Está na hora de você começar a aprender sobre os negócios da família. Não ficarei aqui para sempre. Pai, não comece com esse papo de novo. Nesse momento, Alessandra aproximou-se como uma gata de raça. Você deve ser o famoso Felipe Albuquerque. É um prazer conhecê-lo. Felipe olhou-a de cima a baixo, instantaneamente interessado. O prazer é todo meu. Carlos observou a cena com satisfação. Enquanto as candidatas cercavam Felipe, Laís passou discretamente pelo hall, carregando equipamentos médicos. Felipe mal notou sua presença. Mais tarde, sozinho em seu quarto luxuoso, Felipe olhou pela janela para a cidade iluminada. Apesar do entusiasmo com as belas mulheres, um vazio familiar o acompanhava. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira e pegou um frasco de comprimidos para dormir. Sua rotina secreta para enfrentar as noites de insônia que ninguém conhecia. Talvez ficar aqui não seja tão ruim, murmurou para si mesmo, engolindo o comprimido. Pelo menos por enquanto. O jogo de sedução estava pronto para começar. Não demorou muito para que as 10 candidatas começassem a cercar Felipe com atenção e elogios. Na primeira semana, ele estava encantado com tantas mulheres extraordinárias repentinamente interessadas nele. Alessandra foi a primeira a fazer um movimento ousado, convidando-o para uma sessão de fotos na piscina. Seria uma honra fotografar alguém com seu perfil, disse ela, deixando os dedos deslizarem por seu braço. Felipe sorriu, acostumado com esse tipo de atenção. Por que não? Parece divertido. Na tarde seguinte, Carolina abordou-o na biblioteca com uma pasta de documentos. Estive analisando alguns contratos da Albuquerque Incorporações, comentou ela casualmente. Encontrei algumas cláusulas que poderiam ser otimizadas para melhorar a lucratividade. Felipe, que normalmente fugia de conversas sobre negócios, surpreendeu-se interessado pela inteligência de Carolina. Enquanto isso, Carlos observava discretamente as interações do filho, tomando notas mentais sobre quais candidatas pareciam ter mais chances. Durante um brunch no jardim, Felipe comentou com Renata: é estranho, de repente a casa está cheia de mulheres fascinantes. Isso te incomoda? Perguntou ela, calculando cuidadosamente sua resposta. Felipe deu de ombros. As pessoas sempre se aproximam por causa do sobrenome Albuquerque, não por mim. E isso te incomoda? Insistiu ela. Você se acostuma, respondeu com um sorriso ensaiado, escondendo o vazio que sentia mesmo cercado de gente. Na solidão de seu quarto, mais tarde, Felipe pensou em como cada candidata parecia perfeitamente moldada para atender algum interesse seu. Era conveniente demais para ser coincidência, mas ele afastou a suspeita. Afinal, por que questionaria a súbita chegada de mulheres tão interessantes? Laís trabalhava silenciosamente na mansão, chegando cedo e saindo tarde, sempre discreta em seu uniforme branco. Para os moradores e visitantes da mansão, ela era praticamente invisível, apenas mais uma funcionária no exército de empregados. Numa manhã particularmente quente, enquanto preparava os medicamentos de Carlos na sala adjacente ao quarto principal, ela ouviu a voz de Felipe pela porta entreaberta. Pai, por que tem tanta gente nessa casa? Eu mal tenho privacidade. São pessoas importantes para o instituto, filho, respondeu Carlos com voz fraca. E algumas delas não parecem estar te incomodando tanto assim. Felipe riu. Elas são interessantes, não vou negar. Mas no fim, todas querem a mesma coisa. E o que seria? Você sabe, o que todos sempre querem de mim. Laís continuou organizando os medicamentos, tentando não ouvir, mas as palavras de Felipe a intrigaram. Por trás da fachada de playboy convencido, parecia haver um homem cansado de relacionamentos superficiais. Ao terminar seu turno, Laís caminhou até o ponto de ônibus, observando o contraste gritante entre a mansão com seus jardins impecáveis e as ruas comuns do bairro ao lado.
Em sua mente, calculava quanto tempo mais precisaria trabalhar ali para juntar o dinheiro da cirurgia da mãe. Quando chegou em casa, encontrou Dona Teresa tentando fazer o jantar, apesar das dores. "Mãe, deixa que eu faço isso", disse, tomando delicadamente a colher das mãos deformadas pela doença. "Como foi o dia?" "Normal", respondeu Laís. "Os ricos vivendo no mundo deles e nós no nosso." Na segunda semana, as candidatas começaram a notar a presença silenciosa de Laís. Durante um almoço à beira da piscina, enquanto Felipe flertava com Carolina, Laís atravessou o jardim carregando uma bandeja com medicamentos. Alessandra, irritada com a atenção que Felipe dedicava à médica Beatriz nos últimos dias, viu uma oportunidade de descontar sua frustração. Quando Laís passou ao seu lado, ela acidentalmente esticou o braço, derrubando seu drink no uniforme branco da enfermeira. "Ai, que desastrada eu sou!" exclamou Alessandra com falsa preocupação. "Mas, querida, esse uniforme já estava tão sem graça mesmo." As outras candidatas riram, enquanto o líquido rosa manchava o branco impecável. "Talvez ela precise de um uniforme novo", acrescentou Carolina com um sorriso maldoso. "Este parece de hospital público." Mais risadas ecoaram pela área da piscina. Felipe, deitado numa espreguiçadeira próxima, apenas observou a cena sem intervir, bebericando seu champanhe. O rosto de Laís queimou de vergonha, mas ela manteve a compostura. "Com licença", disse simplesmente, continuando seu caminho com a dignidade que conseguiu reunir. No vestiário dos funcionários, trancada num cubículo do banheiro, ela finalmente permitiu que algumas lágrimas escapassem enquanto trocava o uniforme por seu reserva. Não podia perder esse emprego. Os medicamentos da mãe dependiam dele. "Está tudo bem, Laís?" perguntou Maria, uma das camareiras do lado de fora. "Tudo ótimo", respondeu, forçando firmeza na voz. "Só um pequeno acidente." Ao sair do vestiário, Laís prometeu a si mesma que não deixaria aquelas mulheres a afetarem. Precisava do dinheiro e, por isso, suportaria qualquer humilhação. Felipe sofria de insônia há anos, um segredo que escondia de todos. As noites na mansão eram longas e solitárias, mesmo depois dos comprimidos para dormir que já não faziam mais efeito como antes. Numa dessas noites, por volta das 3 da manhã, ele vagava pelos corredores silenciosos quando viu luz vindo da cozinha. Curioso, foi investigar. Laís estava lá, preparando um chá de ervas numa xícara simples. "Também não consegue dormir?" perguntou ela sem cerimônias, sem o tratamento reverencial que todos tinham com ele. Felipe parou, surpreso com a pergunta direta. "Como sabe que tenho problemas para dormir?" "Olheiras, inquietação, irritabilidade pela manhã", respondeu ela, dando de ombros. "Sou enfermeira, lembra?" Felipe sorriu, genuinamente impressionado. "Geralmente as pessoas só notam meu carro ou minha conta bancária." "Não sou muito fã de carros", disse ela, adicionando mel ao chá. "Quer um pouco? É camomila com erva cidreira. Ajuda a relaxar." Ele aceitou a xícara oferecida, sentando-se ao balcão da cozinha. Era estranho estar ali, no território dos empregados, mas de alguma forma reconfortante. "Por que você está acordada?" perguntou. "Turno duplo. Amanhã preciso chegar cedo no hospital público onde trabalho nas manhãs." "2 empregos? Por quê?" Laís hesitou, então respondeu simplesmente. "Minha mãe precisa de uma cirurgia cara." Felipe ficou em silêncio, percebendo que nunca tinha conhecido alguém que precisasse trabalhar tanto apenas para sobreviver. "Às vezes acho que ninguém realmente me conhece", confessou após alguns minutos. "Todos veem o sobrenome, a conta bancária, nunca a pessoa." "E quem é a pessoa?" perguntou Laís, genuinamente curiosa. Felipe olhou para a xícara, percebendo que não sabia a resposta. Na terceira semana, as candidatas começaram a notar uma mudança sutil em Felipe.
Ele parecia menos impressionado com seus esforços de sedução e mais distante. Alessandra convocou Amanda e Carolina para uma reunião privada em seu quarto luxuoso. As três formavam o trio mais determinado a vencer a competição pelos 5 milhões. Ele não parece tão interessado quanto no início, observou Amanda, ajustando seu colar de diamantes diante do espelho. Eu o vi conversando com a enfermeirinha ontem na varanda, comentou Carolina, franzindo a testa. Parecia envolvido na conversa. Alessandra caminhou até a janela, observando Laís atravessar o jardim em direção ao quarto de Carlos. Talvez precisemos eliminar possíveis distrações, sugeriu com uma voz perigosamente calma. Vocês notaram como ele olha para ela quando acha que ninguém está vendo? Perguntou Carolina. Amanda riu. Por favor, ele é Felipe Albuquerque. Não vai trocar nenhuma de nós por uma enfermeirinha qualquer. Homens são previsíveis, respondeu Alessandra, ainda observando Laís pela janela. Às vezes se encantam com o exótico, com o diferente. Uma garota simples pode parecer autêntica depois de tantas modelos e socialites. Ela virou-se para as outras com um brilho malicioso no olhar. Minha mãe sempre dizia que empregados que não conhecem seu lugar precisam ser ensinados. Vamos dar uma lição à nossa enfermeirinha. As três trocaram olhares cúmplices, enquanto Alessandra esboçava seu plano. E se não funcionar? Perguntou Amanda. Então passaremos para algo mais persuasivo, respondeu Alessandra com um sorriso frio. 5 milhões vale qualquer esforço. A campanha de sabotagem contra Laís começou de forma sutil. Pequenos incidentes que pareciam acidentais, mas eram cuidadosamente orquestrados por Alessandra e suas aliadas. Primeiro, alguém acidentalmente derramou café sobre os registros médicos de Carlos que Laís havia preparado meticulosamente. Depois, seus equipamentos começaram a desaparecer misteriosamente. Um estetoscópio aqui, um medidor de pressão ali. Os outros funcionários, percebendo que Laís estava sendo alvo das convidadas especiais, começaram a evitá-la, temendo serem associados a ela. Dizem que ela está dando em cima do filho do patrão, sussurrou uma camareira para outra, alto o suficiente para Laís ouvir ao passar pelo corredor. Essas enfermeirinhas sempre querem subir na vida, respondeu a outra rindo. Uma manhã, Laís encontrou seu uniforme reserva cortado em pedaços, no vestiário dos funcionários, com um bilhete cuidadosamente deixado sobre os retalhos. Enfermeiras sabem seu lugar. Sugiro que você aprenda o seu. Com mãos trêmulas, ela recolheu os pedaços de tecido. Não podia comprar outro uniforme agora. Todo o dinheiro estava indo para os remédios da mãe, que piorava a cada dia. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Laís tentava esconder sua preocupação enquanto ajudava a mãe a se deitar. O que foi, filha? Você parece preocupada, perguntou Dona Teresa, notando as olheiras da filha. Nada, mãe. Só cansaço. Laís forçou um sorriso. Os remédios novos vão chegar amanhã. O médico disse que esse tratamento vai fazer você se sentir muito melhor. Enquanto isso, na mansão, Alessandra entrava sorrateiramente no quarto de Carlos, aproveitando que ele estava jantando com as candidatas. Com luvas nas mãos, ela cuidadosamente trocou etiquetas de medicamentos e alterou dosagens nos registros. Um erro médico seria o fim da carreira de Laís. Na quarta semana, a saúde de Carlos mostrava sinais de deterioração. Laís monitorava seus sinais vitais com preocupação crescente, notando alterações que não conseguia explicar. Numa tarde, enquanto media a pressão de Carlos, Alessandra e Renata entraram no quarto sem bater, interrompendo o procedimento com perguntas frívolas. Carlos, querido, estamos pensando em fazer um passeio de barco este fim de semana. Você acha que Felipe gostaria? Perguntou Alessandra, ignorando completamente o fato de que Laís estava trabalhando. Com licença, estou realizando um procedimento importante, disse Laís firmemente, tentando manter a compostura. Importante?
Alessandra riu com desdém. Por favor, até eu sei medir pressão. Carlos, você não prefere que a Beatriz cuide de você? Ela é médica de verdade, não uma enfermeirinha qualquer. Laís estava prestes a responder quando Felipe entrou no quarto, atraído pelas vozes alteradas. O que está acontecendo aqui? Perguntou, franzindo o senho ao notar o rosto pálido do pai. Nada, querido, respondeu Alessandra docemente. Só estávamos conversando com seu pai sobre vocês duas, fora, interrompeu Felipe com uma firmeza que surpreendeu a todos. Meu pai está em tratamento, tenha um mínimo de respeito. Alessandra e Renata saíram, chocadas com a reação inesperada. Quando a porta fechou, Carlos observou o filho com interesse renovado. O que foi? Perguntou Felipe, notando o olhar do pai. Elas estavam atrapalhando. Mais tarde, no corredor, Alessandra confrontou Felipe. Desde quando você defende empregadinhas? Desde quando você acha que pode tratar as pessoas assim? Rebateu ele, surpreendendo a si mesmo com a irritação que sentia. Alessandra colocou a mão em seu braço, suavizando a voz. Felipe, querido, só estou preocupada com seu pai. Acho que ele merece o melhor atendimento possível. Felipe removeu a mão dela. E é exatamente isso que Laís está oferecendo. Agora, com licença. Enquanto se afastava, Felipe se perguntava por que havia defendido Laís tão veementemente. Algo naquela enfermeira simples estava mexendo com ele de uma forma que não compreendia. Os encontros noturnos entre Felipe e Laís na cozinha tornaram-se um ritual secreto. Sempre por volta das 3 da manhã, quando a mansão dormia, eles compartilhavam chá e conversas cada vez mais pessoais. Por que uma clínica comunitária? Perguntou Felipe numa dessas noites, referindo-se ao sonho que Laís havia mencionado anteriormente. Porque vi minha mãe ser recusada em hospitais por não ter dinheiro, explicou ela, girando a colher na xícara. Porque sei o que é ter que escolher entre comprar comida ou remédios. As pessoas ricas como você não fazem ideia do que é viver assim. Pela primeira vez, Felipe não se sentiu ofendido pela franqueza. Você tem razão. Nunca tive que me preocupar com dinheiro na vida. E o que você faz então, com todo esse tempo e dinheiro? Felipe hesitou. Festas, viagens, carros, basicamente gasto dinheiro. E isso te faz feliz? A pergunta simples o atingiu como um soco. Ninguém jamais havia perguntado isso. Achei que sim, mas... Ele parou, surpreso com sua própria honestidade. Ultimamente tenho me perguntado se há algo mais. Sempre há algo mais, respondeu Laís com um sorriso gentil. Numa dessas noites, Felipe confessou. Sabe, você é a única pessoa nesta casa que não está tentando me impressionar ou conseguir algo de mim. O que eu poderia querer? Sou apenas a enfermeira do seu pai, respondeu Laís, sem saber o quanto suas palavras significavam para Felipe, cansado de relacionamentos interesseiros. Na solidão de seu quarto luxuoso, Felipe pegou o frasco de comprimidos para dormir, mas hesitou. Pela primeira vez em anos, ele o devolveu à gaveta sem tomar nenhum. As conversas com Laís pareciam mais eficazes que qualquer medicamento. O que ele não sabia era que Alessandra havia começado a monitorar seus movimentos noturnos, cada vez mais determinada a eliminar a distração que ameaçava seu prêmio de 5 milhões. A mansão Albuquerque estava em clima de festa. Após um mês, Carlos organizou uma gala beneficente para acelerar seu plano, esperando que Felipe finalmente escolhesse uma das candidatas. O salão principal brilhava com decorações elegantes, enquanto convidados da elite paulistana circulavam entre taças de champanhe e bandejas de canapés. Felipe, impecável em seu smoking, conversava com investidores quando notou a ausência do pai. Preocupado, decidiu procurá-lo. No quarto de Carlos, Laís percebeu algo errado ao checar sua medicação noturna. Isso não está certo, murmurou, examinando os frascos.
As etiquetas estavam trocadas e as dosagens alteradas no registro. Alguém mexeu nisso. Nesse momento, Carlos teve uma crise respiratória súbita. Laís agiu rapidamente, ignorando os medicamentos suspeitos e aplicando os que guardava em sua bolsa de enfermagem. "Senhor Albuquerque, fique comigo", pediu, ajustando o oxigênio. Felipe entrou nesse exato momento, paralisado ao ver o pai em crise. "O que está acontecendo?", perguntou, correndo para o lado da cama. "Alguém alterou os medicamentos dele", explicou Laís, trabalhando com eficiência. "Por favor, chame uma ambulância." Beatriz, a médica, apareceu na porta em seu vestido de gala. "O que houve? Deixe-me ajudar." "Alguém trocou as etiquetas dos remédios", respondeu Laís, sem tirar os olhos do paciente. "Se quiser ajudar, doutora, verifique estes frascos." Enquanto estabilizavam Carlos, Felipe observava, impressionado com a competência de Laís em meio à crise. "Quem faria isso com os remédios do seu pai?", perguntou ela depois, guardando seus equipamentos. "Alguém que não se importa com consequências", respondeu Felipe, com uma sombra de suspeita crescendo em sua mente. Horas depois, com Carlos estabilizado e descansando, Felipe procurou Laís para agradecer. Passando pelo corredor dos quartos de hóspedes, ele ouviu vozes vindas do quarto de Alessandra. "Você exagerou com os remédios. Era para assustar a enfermeirinha, não matar o velho", sussurrava Carolina com urgência. "Relaxa, ninguém vai descobrir", respondeu Alessandra com desdém. "E se descobrirem, a culpa é toda dela." Felipe congelou, mal acreditando no que ouvia. "Quanto tempo mais teremos que continuar com essa farsa?", continuou Alessandra. "Já se passaram 5 semanas e ninguém está perto de conseguir o bônus do casamento." "Paciência. São 5 milhões em jogo", respondeu Carolina. "Além disso, o velho não vai durar muito tempo, pelo que a enfermeirinha disse à governanta." Felipe recuou silenciosamente, o choque dando lugar à raiva. "Casamento? Bônus? Seu pai estava pagando essas mulheres para seduzi-lo?" Com o coração acelerado, ele seguiu direto para o quarto do pai, cada passo alimentado por uma fúria crescente. O que mais o enfurecia não era só a manipulação do pai, mas o fato dessas mulheres terem colocado a vida dele em risco por dinheiro. E quase conseguiram culpar Laís por isso. Sua mente estava clara pela primeira vez em muito tempo. Precisava confrontar seu pai agora mesmo. Felipe entrou no quarto do pai sem bater, encontrando Carlos acordado, olhando pela janela. "Que história é essa de contratar mulheres para me seduzir?", perguntou sem rodeios. "Você acha que pode comprar tudo, até o amor?" Carlos virou-se lentamente, surpresa e culpa estampadas em seu rosto pálido. "Felipe, filho..." "Não me venha com filho. Responda a minha pergunta. Essas mulheres estão aqui porque você as pagou para me conquistarem?" Carlos suspirou, derrotado. "Estou morrendo, Felipe. Só queria te ver feliz e amado antes de partir. E você realmente achou que alguma dessas caçadoras de fortuna iria me amar?" Felipe riu amargamente. "Elas quase te mataram hoje. Alteraram seus medicamentos para incriminar Laís." Carlos empalideceu ainda mais. "O quê? Não pode ser." Ouvi Alessandra e Carolina falando sobre isso, sobre um bônus de 5 milhões pelo casamento. Felipe passou as mãos pelo cabelo, frustrado. "Minha vida inteira você controlou tudo. E agora, até quem eu devo amar? Eu só queria o melhor para você." "Não, pai, você queria o que achava melhor, sem nunca me perguntar o que eu queria." Felipe caminhou até a porta. "Você não me conhece. Nunca conheceu. Se me conhecesse, saberia que prefiro ficar sozinho a viver uma mentira." "Filho, espere." Carlos tentou levantar-se, mas era tarde demais. Felipe bateu a porta ao sair, deixando o pai sozinho com seu plano desmoronando.
Felipe se refugiou em seu apartamento no centro da cidade, um espaço minimalista com vista para o skyline de São Paulo. Ignorou as dezenas de ligações e mensagens, tanto do pai quanto das candidatas desesperadas. O apartamento, normalmente impecável graças à equipe de limpeza, começou a acumular sinais de abandono. Garrafas de uísque caro se empilhavam enquanto ele repassava mentalmente cada interação com as candidatas, identificando os sinais que não percebera antes. Carlos, por sua vez, piorou significativamente após a discussão. Recusava-se a comer adequadamente e ordenou que todas as candidatas fossem expulsas da mansão imediatamente, mas o dano ao relacionamento com o filho já estava feito. Na mansão, Laís continuava cuidando de Carlos, observando sua deterioração com preocupação profissional. Durante uma conversa com a governanta, descobriu o verdadeiro motivo da explosão de Felipe. O senhor. Carlos pagou todas aquelas moças para conquistarem o filho, explicou a governanta em voz baixa. 5 milhões para quem conseguisse casar com ele. Laís ficou chocada. Então por isso elas me tratavam tão mal. Achavam que você era competição, querida. E pelo jeito que o jovem senhor olhava para você, talvez fossem. Enquanto isso, a mãe de Laís foi internada com uma crise severa de artrite, complicada por uma infecção. Desesperada e dividida entre o paciente e a mãe, Laís tomou uma decisão arriscada. Iria ao apartamento de Felipe para informá-lo sobre o estado de Carlos. Para sua surpresa, ele permitiu que ela subisse, a única pessoa da mansão que ele aceitou ver. Laís ficou chocada ao entrar no luxuoso apartamento de Felipe. O lugar estava uma bagunça, com ele próprio parecendo não dormir há dias. Seu pai está desistindo de lutar, disse diretamente colocando a bolsa no sofá. Achei que você tinha o direito de saber. Felipe serviu-se de mais uísque. Você também faz parte do plano? Foi contratada para me fazer voltar. Que plano? Laís perguntou genuinamente confusa. Felipe então revelou tudo. As 10 mulheres contratadas, o plano de casamento, os milhões envolvidos. Laís ouviu em silêncio, as peças finalmente se encaixando. Olha, não concordo com os métodos, disse finalmente, mas entendo o desespero dele. Quando se sabe que o tempo é curto, as pessoas fazem coisas impensáveis. Você está defendendo o que ele fez? Felipe perguntou incrédulo. Não estou defendendo, só estou tentando entender. Laís suspirou. Seu pai está morrendo, Felipe. Ele está desesperado para ver você feliz e seguro. Os métodos foram errados, mas a intenção... Nesse momento, o telefone de Laís tocou. Ao atender, seu rosto empalideceu. Era do hospital. Sua mãe havia piorado. Preciso ir, disse guardando o celular com mãos trêmulas. Minha mãe... O que houve? Perguntou Felipe, notando seu desespero. Ela teve uma complicação, a infecção piorou e... Meu motorista pode te levar, ofereceu Felipe imediatamente. Vai ser mais rápido que ônibus ou táxi. Laís hesitou, surpresa com a oferta. Por que você está me ajudando? Perguntou. Porque você é a única pessoa real que conheci em muito tempo, respondeu ele simplesmente. Enquanto esperavam o elevador, Felipe acrescentou. Vou pensar no que você disse sobre meu pai. Na mansão Albuquerque, agora esvaziada das candidatas, Alessandra conseguiu convencer o mordomo a deixá-la entrar para buscar pertences esquecidos. Na verdade, ela tinha descoberto que Felipe estava mantendo contato com Laís. Precisamos nos livrar dessa enfermeirinha intrometida de uma vez por todas, declarou para Carolina e Amanda, que a esperavam no carro. Tenho um plano. Ou no dia seguinte, quando Laís chegou para trabalhar após noites exaustivas no hospital com a mãe, Amanda apareceu na mansão, fingindo ter perdido um valioso anel de diamantes. Tinha certeza que deixei no banheiro, lamentou-se teatralmente, enquanto seguranças e funcionários
ajudavam na busca. Como planejado, o anel foi encontrado no armário de Laís no vestiário dos funcionários. A acusação foi feita na frente de todos, incluindo Felipe, que tinha acabado de chegar para ver o pai. Eu sabia! Gente como ela sempre quer dar um jeito de subir na vida, gritou Amanda dramaticamente. Provavelmente está roubando remédios também. Foi ela quem alterou os medicamentos do Sr. Albuquerque. Laís, exausta e devastada, mal conseguia se defender. Eu nunca, jamais faria isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto os outros funcionários a observavam com desconfiança e pena. Chame a polícia, exigiu Alessandra, satisfeita por seu plano estar funcionando. Felipe observou a cena por alguns segundos, notando o terror genuíno nos olhos de Laís e a exaustão em seu rosto. Algo não parecia certo. Chega dessa palhaçada, interrompeu ele, avançando para o centro da sala. Vocês realmente acham que sou tão estúpido? Ele sacou o celular do bolso. Vi as câmeras de segurança do corredor. Vi você colocando esse anel no armário dela ontem à noite, Amanda. O blefe funcionou. Amanda empalideceu, olhando nervosamente para Alessandra. E também tenho as gravações de vocês discutindo como alteraram os medicamentos do meu pai, continuou Felipe. O sistema de segurança da mansão tinha sido atualizado após o incidente, mas ninguém precisava saber que ele ainda não tinha checado as gravações. Virou-se para as ex-candidatas. Acabou o jogo, senhoras. O contrato de vocês está encerrado. Quero todas fora da minha casa até o final do dia. Depois, dirigindo-se aos seguranças. Pedro, Jorge, acompanhem essas senhoras até seus quartos para pegarem seus pertences e depois até o portão. Não as deixem sozinhas em momento algum. Finalmente, olhou para Laís, que parecia prestes a desabar. Você fica. Meu pai precisa de você. E me desculpe pelo que te fizeram passar. Alessandra, furiosa por ser desmascarada, gritou. Você acha mesmo que ela é diferente? Está com você pelo mesmo motivo que todas nós, dinheiro. A diferença, Alessandra, respondeu Felipe calmamente, é que ela nunca pediu nada. E mesmo assim, eu daria tudo a ela. Enquanto os seguranças escoltavam as mulheres para fora, Felipe aproximou-se de Laís. Você está bem? Ela assentiu ainda trêmula. Obrigada. Eu não poderia perder esse emprego agora. Minha mãe... Sua mãe vai receber o melhor tratamento, garantiu ele. Eu prometo. Depois que a mansão se acalmou, Felipe finalmente teve uma conversa sincera com Carlos, que estava visivelmente mais fraco no grande leito. Pai, entendo que você esteja preocupado comigo, mas não pode manipular minha vida dessa forma, começou Felipe, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eu sei, filho. Fui um tolo. Achei que podia controlar tudo até o fim. Carlos tossiu. Só queria ter certeza que você estaria bem quando eu partisse. Sempre achei que você me via como uma decepção, confessou Felipe, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade. Não, filho. Tenho orgulho da pessoa que você é. Carlos estendeu a mão trêmula, que Felipe segurou após um momento de hesitação. Só tinha medo que ficasse sozinho, como eu fiquei depois que sua mãe partiu. Construí um império, mas no fim, tudo que tenho realmente é você. Eu sempre estive bem, pai. Só precisava encontrar meu próprio caminho, não o que você planejou para mim. Carlos sorriu fracamente. Acho que encontrou, não é? Vejo como olha para ela... Felipe não negou. Laís é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Ela me lembra sua mãe, disse Carlos suavemente. Autêntica, forte, sem medo de dizer a verdade, mesmo para um velho bilionário teimoso. As candidatas quase te mataram, acrescentou Felipe. Se não fosse por Laís... Outra lição que aprendi tarde demais, suspirou Carlos. Dinheiro não compra caráter.
Nas semanas seguintes, Felipe permaneceu na mansão, ajudando Laís a cuidar de Carlos. Ele também providenciou para que a mãe dela recebesse tratamento especializado numa clínica particular. Você não precisava fazer isso, disse Laís ao visitarem Dona Teresa no hospital. Queria fazer, respondeu Felipe simplesmente. Pela primeira vez na vida, estou usando o dinheiro para algo que realmente importa. O estado de saúde de Carlos oscilava, mas ele parecia mais em paz ao ver o filho assumindo responsabilidades e demonstrando mais maturidade. Uma noite, Felipe encontrou Laís na cozinha como nas primeiras vezes, preparando seu chá de ervas. Engraçado como tudo mudou em tão pouco tempo, comentou ele, sentando-se no mesmo banquinho de sempre. Nem tudo, respondeu ela, com um pequeno sorriso, empurrando uma xícara em sua direção. Sabe o que é irônico? Felipe perguntou após alguns minutos de silêncio confortável. Meu pai contratou 10 mulheres perfeitas, e eu acabei me apaixonando pela única que não fazia parte do plano. Laís congelou, a xícara a meio caminho da boca. Felipe, você está confundindo gratidão com algo mais. Sou a enfermeira do seu pai. Não, Laís. Pela primeira vez na vida tenho certeza do que sinto. Sempre tive tudo que o dinheiro pode comprar, mas nunca tive alguém que me visse pelo que sou, não pelo que tenho. Laís olhou para suas mãos simples, calejadas de trabalho. Nossos mundos são diferentes demais. Talvez seja exatamente por isso que precisamos um do outro, respondeu ele, cobrindo a mão dela com a sua. Laís não respondeu, mas também não afastou sua mão. A saúde de Carlos piorava a cada dia. Numa tarde chuvosa, ele pediu para falar com Laís em particular, sua voz mais fraca que nunca. Minha querida, preciso te dizer uma coisa enquanto ainda posso, disse Carlos, segurando a mão dela com força surpreendente. Laís ajustou o travesseiro dele. O senhor precisa descansar. Não, escute, você fez mais por mim e por meu filho em 2 meses do que qualquer um fez a vida toda. Ele tossiu, e Laís ofereceu água, que ele recusou com um gesto. Felipe nunca olhou para ninguém como olha para você. Lembra como eu olhava para a mãe dele? Sr. Albuquerque, eu... Carlos. Me chame de Carlos. Ele sorriu fracamente. E, por favor, prometa que vai pelo menos considerar dar uma chance ao meu filho. Laís mordeu o lábio, indecisa. Tenho medo. Tenho medo que um dia ele acorde e perceba que sou apenas uma enfermeira simples, que não pertenço ao mundo dele. O mundo dele é onde você está, minha querida. Vocês dois apenas ainda não perceberam isso. Carlos fechou os olhos, exausto pelo esforço. Sabe, passei a vida acumulando riquezas, pensando que era isso que deixaria para meu filho. Agora entendo que o maior presente seria deixá-lo com alguém que realmente se importa com ele, não com seu dinheiro. Laís permaneceu ao lado dele até que adormecesse, pensando nas palavras que acabara de ouvir e no quanto sua própria vida havia mudado desde que entrara naquela mansão. Na manhã de uma quarta-feira, Carlos faleceu pacificamente durante o sono. Felipe estava segurando sua mão, com Laís ao lado, monitorando os sinais vitais que lentamente cessaram. Ele se foi, disse ela suavemente, confirmando o que Felipe já sabia. Felipe assentiu, segurando as lágrimas. Apesar dos conflitos recentes, a dor da perda era avassaladora. Nos dias seguintes, ele revelou uma força interior que poucos conheciam. Organizou o funeral, lidou com a imprensa e começou a tomar conhecimento dos negócios da família com uma determinação silenciosa. O funeral atraiu a elite empresarial de São Paulo. Entre os presentes, as 10 ex-candidatas apareceram, agora com ofertas de condolências e apoio velado ao novo bilionário solteiro. Felipe as recebeu com educação distante, seus olhos frequentemente buscando Laís, que se mantinha discretamente afastada, vestida com um simples vestido preto.
Ela havia pedido dispensa do hospital para estar presente, sentindo que devia esse último respeito a Carlos. Alessandra, particularmente, tentou uma aproximação final durante a recepção após o enterro. Felipe, querido, sei que tivemos nossos desentendimentos, mas estou aqui para você neste momento difícil, disse ela, colocando a mão em seu braço e usando seu perfume mais caro. Felipe gentilmente removeu a mão dela. Obrigado por vir, Alessandra. Você e as outras candidatas já podem ir embora agora. Sua presença não é mais necessária nem desejada. Mas, Felipe, por favor, não me faça chamar os seguranças, disse ele calmamente, antes de se afastar para conversar com um grupo de executivos. Enquanto as ex-candidatas saíam frustradas, Laís preparava-se para partir também. Seu trabalho estava oficialmente encerrado e era hora de voltar à sua vida normal. 3 dias após o funeral, todos os envolvidos se reuniram no escritório de advocacia para a leitura do testamento. Felipe sentou-se na primeira fila, esperando formalidades previsíveis. Além dos bens e empresas para meu filho Felipe, leu o advogado Rodrigo, estabeleço uma fundação para a educação de enfermeiros e profissionais de saúde, com um fundo inicial de R$50 milhões. Murmúrios preencheram a sala. Felipe levantou a cabeça, surpreso. Solicito que Laís Santos seja convidada para dirigir esta fundação, se assim desejar, continuou Rodrigo. Além disso, deixo um fundo de R$5 milhões para Laís Santos, não como pagamento por seus serviços inestimáveis, mas como reconhecimento por ter trazido humanidade para os últimos dias da minha vida. A sala ficou em silêncio absoluto. Laís, sentada discretamente no fundo, empalideceu. As ex-candidatas presentes trocaram olhares furiosos. Existe também uma carta para o senhor. Felipe, a ser entregue em particular, concluiu Rodrigo. Após a sessão, no escritório privado, Rodrigo entregou um envelope lacrado a Felipe. Seu pai escreveu isto na semana anterior à sua morte, explicou. Felipe abriu o envelope com cuidado. A caligrafia trêmula revelava o esforço que custara a Carlos. Filho, quando você ler isto, já terei partido. Espero que me perdoe pela manipulação das 10 noivas. Foi um erro nascido do desespero. Mas se algo bom veio disso, foi você conhecer alguém verdadeiro. Não cometa o mesmo erro que eu. Não espere até ser tarde demais para valorizar o que realmente importa. E lembre-se, o verdadeiro legado dos Albuquerque não são os prédios que construímos, mas as vidas que podemos melhorar. Com amor, seu pai. Felipe dobrou a carta, sentindo uma mistura de tristeza e clareza que nunca experimentara antes. Na saída do escritório, Felipe procurou Laís entre a multidão de advogados e executivos. Encontrou-a na calçada, esperando um táxi. Laís, espere, chamou ele, apressando o passo. Ela se virou surpresa. Felipe, eu sinto muito pelo seu pai. Obrigado. Ele hesitou. Você ouviu sobre a fundação? Ouvi. Foi inesperado. Quero que você aceite. A direção da fundação, o dinheiro, tudo. Você merece. Laís balançou a cabeça lentamente. Felipe, isso seria um erro. Todos vão pensar que estou com você pelo dinheiro, pela posição. E desde quando você se importa com o que pensam? Não é isso. É que... Ela respirou fundo. Não quero ser mais um projeto Albuquerque. Seu pai me viu como a solução para os problemas com você, e agora você me vê como a solução para a sua vida. Preciso ser mais que isso. Não é assim que eu te vejo, protestou Felipe. Talvez não intencionalmente. Laís abriu a bolsa e tirou um envelope. Isso é o cheque que recebi hoje. Não posso aceitar. Laís, por favor. Use esse dinheiro para algo bom, mas não comigo. Ela entregou o envelope. Adeus, Felipe. Cuide-se.
Um táxi parou e ela entrou rapidamente, deixando Felipe paralisado na calçada com o envelope na mão. Dentro do táxi, voltando para seu pequeno apartamento, Laís finalmente permitiu que as lágrimas corressem livremente. Seu coração dizia uma coisa, mas sua mente insistia que mundos tão diferentes não podiam se encontrar sem que alguém se perdesse no processo. Felipe ficou olhando o táxi se afastar, sentindo como se algo fundamental estivesse escapando de suas mãos. 3 meses se passaram. Felipe surpreendeu o conselho da Albuquerque Incorporações ao convocar uma reunião extraordinária. Os executivos de cabelos grisalhos e ternos caros esperavam nervosamente na sala de reuniões. Senhores, começou Felipe, irreconhecível em seu terno conservador e expressão séria. Apresento hoje nossa nova direção estratégica. Ele projetou slides mostrando uma reestruturação completa. A partir de agora, a Albuquerque Incorporações focará em construções sustentáveis e projetos de impacto social, incluindo a rede de hospitais populares que iniciaremos no próximo trimestre. Isso vai reduzir nossos lucros, protestou um dos diretores. Talvez inicialmente, concordou Felipe, mas criará um legado duradouro. Meu pai construiu este império pensando no legado físico. Eu quero construir pensando no legado humano. Naquela mesma semana, Felipe colocou à venda seu Lamborghini e outros itens de luxo supérfluos, doando parte significativa para causas sociais. A imprensa noticiou a mudança. O playboy virou filantropo? Perguntavam as manchetes. Enquanto isso, Laís voltou ao hospital público, recusando ofertas de clínicas particulares. Sua mãe, agora com tratamento adequado graças aos recursos que Felipe providenciara antes da separação, apresentava melhoras significativas. Por que não aceitou aquele emprego na clínica particular? Perguntou Dona Teresa durante uma visita. O salário seria muito melhor. Preciso ficar onde sou necessária, mãe, respondeu Laís simplesmente. O que ela não disse foi que cada convite de trabalho em hospitais de luxo a lembrava de Felipe e das barreiras que havia erguido entre eles. As ex-candidatas tentaram reaparecer na vida de Felipe, especialmente depois da transformação que a mídia noticiava, mas ele permanecia focado e distante desse mundo superficial que já habitara. Já não é mais divertido, reclamou para seu amigo de infância, talvez o único que realmente o conhecia. As festas, os carros, as viagens, tudo parece tão vazio. Quem diria, brincou o amigo, Felipe Albuquerque finalmente cresceu. 6 meses após a morte de Carlos, a Fundação Albuquerque inaugurou seu primeiro hospital, construído justamente na comunidade onde Laís cresceu. A diretoria havia respeitado o desejo de Carlos de criar a fundação, mesmo sem a participação de Laís. Durante a cerimônia de inauguração, Felipe discursava para uma multidão de moradores, políticos e jornalistas quando viu um rosto familiar entre os presentes. Laís estava lá, acompanhando um paciente idoso que seria um dos primeiros atendidos. Seu coração acelerou, mas ele manteve a compostura, concluindo seu discurso com palavras sinceras. Meu pai tentou me ensinar o valor das coisas a vida toda. Ironicamente, só entendi quando ele estava partindo. O verdadeiro valor não está nos prédios que construímos, mas nas vidas que tocamos. Uma pessoa especial me mostrou isso. Seus olhos encontraram os de Laís na multidão e ela desviou o olhar, corando. Após a cerimônia, enquanto políticos disputavam fotos com Felipe, ele conseguiu escapar discretamente para o jardim. Lá encontrou Laís, sentada sozinha num banco. Não esperava te ver aqui, disse ele, aproximando-se cautelosamente. Meu paciente, Sr. Oliveira, vai fazer tratamento aqui, explicou ela. Vim acompanhá-lo na primeira consulta. Claro. Felipe sentou-se, mantendo uma distância respeitosa.
Como você está? Bem, e você? Vi que transformou a empresa. E você me transformou, respondeu Felipe. Queria te mostrar que mudei, mas não por você, por mim, porque era o certo a fazer. Laís sorriu levemente. Seu pai ficaria orgulhoso. Às vezes acho que ele planejou tudo isso, até mesmo nosso afastamento. Por que diz isso? Porque ele sabia que eu precisava aprender a viver sem depender de ninguém. E você precisava ter certeza de que qualquer escolha que fizesse seria por vontade própria, não por pressão ou gratidão. Laís considerou as palavras. Você realmente mudou, Felipe. Estive pensando em você, admitiu ele, em como você estava certa. Eu precisava encontrar meu próprio caminho. Você encontrou mais do que isso. Encontrou um propósito. Quando se despediram, Felipe não tentou convencê-la a voltar. Apenas disse: esta comunidade precisa de profissionais como você. Se um dia quiser fazer parte deste projeto, as portas estarão sempre abertas. Ela sorriu, tocada pela mudança genuína nele. Obrigada por não tentar me comprar ou manipular. Aprendi com os erros do meu pai e com os meus. Um mês depois, Laís recebeu uma carta inesperada. Não era um convite para a mansão Albuquerque, mas para visitar um endereço em um bairro de classe média que ela não reconheceu. Intrigada e um pouco hesitante, ela decidiu ir. Para sua surpresa, o endereço era um apartamento comum em um prédio sem luxos. Felipe abriu a porta, vestindo jeans e camiseta simples. Bem-vinda à minha nova casa, disse ele, convidando-a a entrar. O apartamento era confortável, mas nada extravagante. Na cozinha, ele estava preparando algo que cheirava surpreendentemente bem. Você? Cozinhando? Ela riu incrédula. Tive aulas, admitiu ele mexendo uma panela. Não prometo que vai estar bom, mas prometo que é feito com sinceridade. Durante o jantar simples, ela perguntou sobre a mansão. Transformei em sede da fundação, explicou Felipe. Era grande demais para uma pessoa só. E as ex-candidatas? O que aconteceu com elas? Alessandra tentou me processar por quebra de contrato. Acabou exposta quando aqueles vídeos vazaram misteriosamente para a imprensa. As outras seguiram seus caminhos. Ele sorriu. Nenhuma encontrou o que realmente importa. E o que seria? Algo real, verdadeiro. Felipe a olhou nos olhos. Laís, não estou tentando te impressionar com este lugar. Na verdade, talvez seja o oposto. Como assim? Estou tentando te mostrar que posso viver sem todo aquele luxo, que posso ser apenas Felipe, não o herdeiro Albuquerque. Depois do jantar, na pequena varanda do apartamento, Felipe finalmente fez a pergunta que vinha ensaiando. Laís, você aceitaria conhecer esse novo Felipe? Sem mansões, sem manipulações, apenas nós dois descobrindo se o que sentimos é real? Como sei que este não é apenas outro projeto seu? Perguntou ela, ainda cautelosa. Porque estou disposto a entrar no seu mundo, não apenas te trazer para o meu. Quero conhecer sua mãe, seus amigos, sua comunidade. Quero aprender a viver como uma pessoa normal, não como um Albuquerque. No olhar dele, Laís viu algo que nunca tinha notado antes: vulnerabilidade. O homem à sua frente não era mais o playboy arrogante, nem o bilionário calculista. Era apenas alguém buscando uma conexão real. Acho que podemos tentar, disse ela finalmente, permitindo-se sorrir. Um ano depois, uma pequena clínica comunitária foi inaugurada na periferia, levando o nome da mãe de Laís. A clínica realizava o sonho dela de atender pessoas que não podiam pagar por tratamentos. Dona Teresa, completamente recuperada, trabalhava alegremente na recepção. Felipe deixou os carros esportivos e festas para trás, encontrando propósito no trabalho significativo e no amor verdadeiro. Ele ainda administrava o Império Albuquerque, mas agora com valores diferentes.
Uma fotografia na parede da clínica mostrava Carlos sorrindo ao lado de uma foto de Felipe e Laís no dia do casamento simples que tiveram na comunidade. Não o casamento que Carlos planejou, mas certamente o que ele teria desejado para seu filho. O jornal local publicou uma pequena nota. Clínica comunitária transforma vidas na periferia. Não era uma manchete nos grandes jornais, mas para Felipe e Laís era o legado perfeito. Numa das salas da clínica, uma placa discreta trazia uma frase de Carlos Albuquerque. O verdadeiro valor não está no que possuímos, mas nas vidas que tocamos.